Bom, pessoal, então para concluir essa nossa aula aí de funções e equações logarítmicas, vamos fazer alguns exercícios aí com funções logarítmicas, tá? Então a gente tem aqui, ó, determine para quais valores de x a função f de x está definida. Bom, para ela estar definida, o log tem que existir, correto? Eu tenho aqui dentro do log de 6, o logaritmando é outro log de x na base 2. Bom, olhando para esse log de x na base 2, o x está no logaritmando, então ele tem que ser maior que zero. Só que todo esse log de x na base 2 também tem que ser maior que zero, porque ele é logaritmando do outro log. Então eu tenho duas restrições, o x tem que ser maior que zero e o log de x na base 2 também tem que ser maior que zero. Bom, isso aqui é uma restrição clara, né? X maior que zero. Mas e aqui? Para quais valores de x o log de x na base 2 é maior que zero? Quando que ele é igual a zero? Quando o logaritmando é 1. A gente viu isso. Se o logaritmando for maior que 1, aí vai obrigar o resultado a ser maior que zero. Então, eu tenho que x tem que ser maior que 1. Eu tenho duas condições e eu preciso atender as duas condições simultaneamente. É simples, né? Bastaria eu pensar, bom, se é maior que 1, é maior que zero. Beleza, então seria essa. Mas eu posso também enxergar isso nas retinhas. Coloca lá a primeira condição, ser maior que zero, bolinha aberta no zero. A segunda condição, ser maior que 1, bolinha aberta no 1. E a interseção entre elas é ser maior que 1. Então podemos concluir que a função está definida no intervalo. E aí esse intervalo eu chamei de D, por quê? Porque se é uma função, esse é o domínio da função. Beleza? Então está aqui o domínio da função. X pertence aos reais, está o quê? X é maior que 1. Exercício 4. A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui desde que é plantada segundo o seguinte modelo matemático. Então, ó, h de t igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3. O h de t está em metro, e é a altura da árvore, né? E t está em ano, o tempo que se passa desde o plantio. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, determine o tempo em ano transcorrido do momento da plantação até o corte. Então o que ele me informa é que a altura atinge 3,5 metros. Bom, se eu pegar essa expressão aqui e substituir a altura por 3,5, eu tenho aqui uma função. Quando eu substituo h de t por 3,5, eu caio numa equação logarítmica. Então, muitas vezes eu vou usar a função para, na verdade, resolver uma equação. Preciso agora resolver essa equaçãozinha aqui. Primeiro passo, isolar o log. Então, esse 1,5 aqui que está somando, o contrário da soma é a subtração. 3,5 menos 1,5 igual a 2. 2 igual a log de t mais 1 na base 3, certo? E agora, então, é só aplicar a definição de log, né? Base 3 elevado a 2 igual a t mais 1. Então, 3 ao quadrado, que é 9. O t mais 1, eu vou tirar esse 1 que está somando, o contrário da soma é subtração. 9 menos 1, 8. Então, a resposta desse problema, todo problema exige uma resposta, ok? Então, são 8 anos até ela atingir essa altura de 3,5 metros. Legal? Mais um exercíciozinho aqui envolvendo função logarítmica. O gráfico abaixo representa uma função de reais em reais, dada por f de x igual a menos a elevado a menos x sobre 2. E, professor, mas isso aqui é uma função exponencial. Calma, talvez vá necessitar de log aqui em algum momento, tá? Em que a é um número real positivo. Então, eu coloco essa informação importante aqui. Considerando log de 2 igual a 0,30, então aqui você não vai usar a sua calculadora, mas vai usar esse valor pré-determinado para o log. É correto afirmar que log de f de menos 4 é um número compreendido entre, e aí ele dá alguns intervalos aqui. Eu preciso descobrir o valor disso, log de f de menos 4. Olhando para esse gráfico, eu vejo que a função passa, por exemplo, nesse ponto, 0 para x, 1 para y. Mas é lógico que se eu colocar 0 aqui no lugar desse x, 0 dividido por 2 dá 0, a, que é um número real positivo, elevado a 0, vai dar 1. Então tá bom, esse ponto está aqui, é evidente, não sei quem é o a.
Qualquer A positivo vai funcionar. Agora, esse outro ponto aqui é essencial. Por isso eu vou marcar aqui o ponto Azão, que eu chamei, né? 1 e 2. Isso significa que se eu substituir o 1 no lugar do x, a imagem vai dar 2. Então, f de 1 igual a 2, a elevado a menos 1 meio igual a 2. Esse menos aqui inverte a base, né? Então, eu posso colocar 1 sobre a elevado a 1 meio igual a 2. Como é que eu tiro esse 1 meio daqui? Esse 1 meio é como se fosse uma raiz quadrada. Para eliminar a raiz quadrada dessa parte da incógnita, o certo seria eu elevar o quadrado, mas eleva então os dois lados da equação. 1 sobre a elevado a 1 meio, tudo isso ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Aqui, 2 vezes 1 meio vai dar 1, então esse expoente vai sumir. E 2 ao quadrado é 4. Então, 1 sobre a é 4, o a é 1 quarto. Portanto, a função f de x que foi me dada no enunciado é essa função aqui. 1 quarto elevado a menos x sobre 2. Lá dentro do log, eu preciso do f de menos 4. Então, eu vou ter que substituir esse x do expoente por menos 4. Correto? Vamos lá, então. Então, o f de menos 4 vai ser aqui substituir esse x por menos 4. Então, vai ficar 1 quarto elevado a menos 4 sobre 2. Menos com menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. 1 quarto ao quadrado, 1/16. Correto? E agora eu vou jogar isso dentro do log de base 10. Acontece que eu sei o valor do log de 2 na base 10. Tudo bem. Então, log de f de 4... Opa, que é um menos 4. Depois eu ajusto lá no slide para vocês, tá? Log de f de menos 4 vai ser igual a log de 1/16. Isso vai dar o log de 2 elevado a menos 4, né, que 16 é 2 à quarta. Joguei para cima aqui, o expoente fica negativo. Tira esse menos 4, manda lá para frente multiplicando, menos 4 vezes log de 2. O log de 2, ele me informou que vale 0,30 no enunciado. Isso vai dar menos 1,2. Menos 1,2 está exatamente nesse intervalo entre menos 2 e 0. Beleza? Então está aí o log de f de menos 4. Próximo exercício, esse é o último exercício que nós temos aqui de função logarítmica. Nós temos aqui essa figura com o comprimento, ele pede o comprimento da diagonal AC. Ele quer a distância entre esse ponto e esse ponto aqui. Vamos chamar de D, essa diagonal. Do quadrilátero ABCD, de lados paralelos aos eixos coordenados. Se os lados são paralelos aos eixos coordenados, significa que o ponto D e o ponto A possuem a mesma abscissa, assim como o ponto A e o ponto B possuem a mesma ordenada. O ponto B e o ponto C, a mesma abscissa. O ponto C e o ponto D, a mesma ordenada. Certo? Ele deu duas funções, você vê que o ponto D ele pertence à função laranja, aqui y igual a 2 vezes 3 elevado a x, e o ponto B pertence a essa função vermelha, log de x na base 3. Esses pontos aqui, ó, onde essas duas funções cortam o eixo, são muito importantes. Começando pela função laranja. Onde é que uma função exponencial corta o eixo, né? 0 e alfa. Vou chamar de alfa por enquanto aqui essa ordenada. Então, tanto A quanto B, eles têm a ordenada alfa. Se eu substituir 0 no x na função y igual a 2 vezes 3 elevado a x, 3 elevado a 0 é 1, 1 vezes 2 é 2. Então, o alfa vale 2. Se eu chamar esse outro ponto aqui de n, beta e 0, então, tanto A quanto D tem a abscissa beta. E ele pertence à função y igual a log de x na base 3. Se eu trocar, então, esse x por beta, o y vai dar 0. Então, 0 igual a log de beta na base 3. Aplica a definição de log, 3 elevado a 0 igual a beta. Então, beta igual a 1. Com isso, eu sei que o ponto A, por exemplo, ó, ele tem a abscissa 1, ordenada 2. Ele é o ponto 1 e 2. O D tem a abscissa 1. A ordenada do D, eu não sei. Eu vou chamar ela de φ. O B tem ordenada alfa 2. A abscissa eu não sei. Eu vou chamar de ômega. O C eu não sei nada. Ele tem a abscissa ômega e ordenada φ. Então eu posso escrever esses 4 pontos aqui e os seus pares ordenados. Agora, o B,
pertence à função log de x na base 3. Isso quer dizer que, quando eu usar ômega no lugar do x, o resultado vai ser 2. 2 igual a log de ômega na base 3. Aplica a definição de log, 3 elevado a 2 igual a ômega, ômega igual a 9. Legal? E o φ? O φ é do d aqui, ó, pertence a essa função uma função derivada de uma exponencial, né? 2 vezes 3 elevado a x. Isso quer dizer que quando x for 1, a imagem vai ser φ. Então, φ igual a 2 vezes 3 elevado a 1, φ igual a 6. Então, pronto, o ponto C que eu não sabia é o ponto 9 e 6. E aí, quando eu olho para esse triângulo ABC, que é um triângulo retângulo em B, né? Porque eram lados paralelos aos eixos coordenados, eu sei que do A para o B varia essa abscissa, do beta para o ômega, ou seja, do 1 para o 9, tem 8 unidades. E do B para o C varia em ordenada, do alfa para o φ, do 2 para o 6, 4 unidades. E aí eu tenho um triângulo retângulo onde eu posso aplicar o quê? Pitágoras, né? Lembra de Pitágoras? Só fazer Pitágoras aqui. Hipotenusa D, catetos 4 e 8, então hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 80. Aí você vai tirar a raiz quadrada de 80. Não tem nenhuma alternativa com raiz quadrada de 80, por quê? Porque tem que fatorar. Fatorando 80, dá por 2, dá 40, dá por 2, dá 20, dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5. Então, 4 vezes aparece o 2, né? Então, 2 ao quadrado sai, o outro 2 ao quadrado sai, vai ficar 4 raiz de 5. Não tinha unidade no começo, sem unidade no final, né? 4 raiz de 5 é o comprimento dessa diagonal. Beleza, pessoal? Com isso, fechamos o assunto de logaritmos. Estamos prontos para a próxima aula de exercícios e prontos para a prova. Beleza? Estude, se dedique bastante, porque o assunto não é um assunto trivial, e se prepare para essa próxima prova, que será muito em breve. Um abraço e até a próxima aula.